Olá, meu nome é Isis, esse canal Isis Acupuntura e esse aqui é o Dimitrinho, meu filho, Dimitri. Ele tá com 9 meses e meio. E antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir, eu e ele, estamos pedindo para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e ativem o sininho de notificações para receberem os vídeos sempre que eu postar. Hoje nós estamos num lugar bonito aqui, né? É um jardim, é um parque. Levei ele para passear e ele já está com um livro aqui muito interessado, que ele está querendo ler também, né? Deixa eu ler esse livro. E o tema do vídeo hoje é sobre esse livro. É uma indicação de livro, também o tema é numerologia chinesa. Tá vendo? Vocês podem ver aqui. Qi, ele chama Qilogia. A numerologia chinesa, na verdade, eu não sei se eu conheço todas as vertentes, mas a que eu conheço, ela, na verdade, ela é baseada num livro do Takashi Yoshikawa. Vocês podem ver aqui. Esse livro aqui, ele chama Qi, como fazer seus sonhos se tornarem realidade, com a astrologia do Feng Shui. E essa numerologia que esse escritor ele criou baseada no Feng Shui, na numerologia, que seria na alquimia dos números, né, do quadrado mágico, da filosofia chinesa, e mais algumas coisinhas da experiência dele, né? O Takashi Yoshikawa, contando a história dele, ele teve um período que ele ficou muito doente, ficou internado no hospital por bastante tempo. E aí nesse hospital ele começou a desenvolver esse método, né, essa ciência. Eu tenho algumas pequenas ressalvas em relação a esse livro. Alguns detalhes que eu acho que são pequenas falhas de cálculo, porque na minha percepção a filosofia chinesa, a medicina chinesa, ela é perfeita. Se você for ver, ela é baseada em matemática, né? Então, o Xing é baseado em matemática, em código binário, então não tem falhas, é um equilíbrio perfeito, harmônico. E esse livro eu encontro algumas falhas no conceito base da qilogia, mas ainda assim ele é bastante eficaz, assim, se a pessoa se gostar do tema e quiser utilizar. É claro que, como qualquer astrologia, a gente não deve seguir 100%, você pode se basear nela como uma ideia de um caminho, né? Uma possibilidade, uma inspiração, mas você não deve se guiar totalmente por isso. É interessante se você quer apenas conhecer também, você pode estudar para conhecer e decidir o que você achar melhor, né? E eu vou demonstrar aqui um pedacinho do livro. Eu comprei esse livro num sebo, que é difícil de achar. Aqui eu vou mostrar para vocês, esse daqui é o diagrama original, que é da tartaruga. O quadrado mágico é como se fosse não diria um símbolo, né? Mas é um conceito numérico de 9 números dispostos de um jeito que eles se encontram num quadrado. Só que originalmente eles teriam sido vistos no casco de uma tartaruga, que teria uma tendência a ser de uma forma de 8 lados, né? Uma forma geométrica de 8 lados. Aqui, quando vocês veem, vocês podem ver como é que funciona essa forma do quadrado. Vocês conseguem ver, né? Fica aqui os números dispostos: 492, 357, 816. Essa disposição tem um sentido de um desenho, faz uma espécie de estrela. E o que acontece? Se você somar desses números em todas as direções, vai dar 15. Para qualquer direção, se você somar esses 3 números, até diagonal também, você vai somar o mesmo valor. Por isso a gente chama de quadrado mágico. Tem quadrados mágicos de mais números, né? Eles vão aumentando progressivamente. Tem outras aplicações que a gente tem até num livro que se chama Alquimia dos Números. E baseado nisso, ele combinou o estudo sobre o I Ching, que são os 8 trigramas principais, né? Que estariam associados com esses números, com esses 9 números do quadrado mágico. O número 5 seria o único que não estaria associado com um trigrama nessa teoria. E o que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tem um pato chegando perto quando ele dá uma bicada aqui no meu filhinho. Mas tá dando uma volta aqui o pato pra... Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Como eu estava dizendo, o pato está aqui parado atrás do carrinho dele, então não dá pra filmar, mas daqui a pouco, se ele aparecer mais perto, eu filmo ele. De parte que eu estava...
Enfim, tem as combinações. Nessa baseada na astrologia chinesa, nós não temos signos. Na astrologia chinesa nós teríamos os 12 principais signos, né? E esses signos são baseados em anos. Os nossos signos na astrologia chinesa são em anos e não no mês que nós nascemos. O mês e o dia tem outros simbolismos dentro da astrologia, mas o principal é o ano. E o ano chinês não começa como o nosso, que é dia em janeiro, dia 1 de janeiro. Normalmente começa em meados de fevereiro. Aí tem cada ano uma data diferente, né? E aí, por conta disso, ele combinou o Takashi. Eu posteriormente eu posso fazer até vídeos mais detalhados sobre essa técnica. Ô meu amor, a gente tá com soninho? A gente já vai dormir. Eu vou levar você para dar uma voltinha aqui e a gente dorme. Aí ele combinou essa astrologia com o estudo do Feng Shui, que também está associado com a astrologia chinesa e com o I Ching, e juntou esses conceitos de ciências para poder fazer uma análise de personalidade e características de cada pessoa. Então, cada pessoa teria um número principal baseado no ano que a pessoa nasceu, e os números subsequentes, que são combinação de 3 números. Esse número principal daria algumas características da personalidade do que as pessoas veem. E aí teria o segundo e o terceiro número que dariam outras características de personalidade, como se fosse o que você realmente é e outra associado com o seu trabalho também. Tem vários tipos de representações. E aí esses outros vão ter uma forma mais complexa de analisar, né? Tem a ver com já vai ser uma combinação associada com o mês. Então um número está associado com o ano e o outro com o mês. O terceiro, eu acho que agora eu não me lembro muito bem qual que é a associação do terceiro número. Mas eu vou dar uma olhada aqui no livro e já demonstro pra vocês. Tipo, o Dimitri aqui tá todo doido. Eu vou levar ele pra dormir aqui rapidinho e daqui a pouco eu volto. Pra vocês vai ser um segundo, pra mim vai ser uma leve voltinha aqui no parque. Então, até daqui a pouco. Pra vocês verem que eu não estou mentindo em relação ao patinho. Aqui tá o Dimitri querendo pegar esse livro pra ler. E atrás do carrinho vemos o pato, que tava aqui, às vezes, sentar aqui dentro da gente. E aqui como é que é bonito. Agora que o Dimitri dormiu, vou tentar mostrar no livro como é que você faz para você achar os seus números, né, da numerologia chinesa. Como vocês podem ver, nesse livro ele associa com os 5 elementos e os números principais. Eu não gosto de fazer essa associação porque eu trabalho com 6 elementos. Aí é uma das coisas que eu não concordo nesse livro. Ele fala dos elementos e a relação com os números. Você vê por que eu acho que não faz sentido. Porque como é que você faz uma associação tipo, que não é simétrica, sabe? Água 1, fogo 9, madeira vai ser 3 e 4, metal 6 e 7, terra 2, 5, 8. Então são 3 números em um elemento, 2 em outro e 1 em outro. Isso pra mim não faz muito sentido. E é uma das falhas até dos 5 elementos que eu questiono no meu vídeo sobre os 6 elementos. E como encontrar seu diagrama natal. No caso, já tem uma tabela original. Você tem como fazer um cálculo, né? Tem um cálculo que você faria, mas nesse caso o cálculo tem a ver com a soma, os número 11 e tal. Mas é mais fácil você usar essa tabela, porque você pode ver que ele já tem o início do ano. Por exemplo, se você nasceu a partir do 5 de fevereiro de 1910, esse número seria 9, né? Por exemplo, no meu caso, que nasci em 91, o meu vai entrar em 90, porque você vê que eu nasci em 91, mas aqui é a partir do dia 4 de fevereiro. Então, a partir do dia 4 de fevereiro de 1990 até dia 4 de fevereiro de 91 é o número 1. Então, meu primeiro número vai ser o 1, meu primeiro número da casa. Aqui, como vocês podem ver. Aqui já dá algumas características.
é independente, 2 dependente, 3 ativo, 4 meigo, 5 poderoso, 6 magnânimo, 7 divertido, 8 interesses pessoais e número 9 orgulhoso. Mas aí isso é uma questão como se fosse um signo, sabe? Você não precisa seguir 100% o que isso indica. E aqui tem a associação dos números com os elementos e algumas características. Eu vou deixar um tempo em cada uma para vocês poderem pausar e ler se quiserem. Vocês podem pausar o vídeo se quiser e ler sobre cada uma das características. Eu recomendo quem se interessou pelo assunto comprar o livro, porque o livro é bem detalhado sobre cada número, sobre cada personalidade, elemento, fala sobre o simbolismo. Aí, posteriormente, eu vou tentar fazer um vídeo mais detalhado sobre cada um desses, porque como é um livro muito grande, muito detalhado, não dá pra ficar falando, o número 1 é assim, o número 2 é assim, porque realmente vai ficar muito longo, mas basicamente tem algumas características, que é a água, ela tem a ver mais com, eu acredito que as características são mais associadas com os próprios trigramas, né, com as próprias características dos trigramas. Basicamente o número 1 tem a ver com o elemento água, ele tem a ver com o movimento, vamos dizer assim, a sensualidade, a sorte, a vida. O número 2, ele tem a ver com a terra, tem a ver com a nutrição, a estabilidade. O número 3 tem a ver com o trovão, tem a ver com a imprevisibilidade, a força, a intensidade. Número 4 tem a ver com o vento, tem a ver com a grandiosidade, com a expansão, né? Número 5, ele chama de 5 amarelo, ele não tem um trigrama, então ele é o vazio de possibilidades, positivas, negativas, múltiplas, tem a ver com o tal. Número 6, ele tem a ver com o metal, com o céu, ele tem a ver com o pai, tem a ver com... o número 2 tem a ver com a mãe, que esqueci de comentar. Número 6 tem a ver com o pai, tem a ver com a justiça. Número 7 é o número do lago ou do pântano, ele tem a ver com a magia, eu acho que é uma grande característica, com a espiritualidade e com o que está escondido, né? Alegria também. Número 8, o número da montanha, ele tem a ver com o acúmulo, com a sabedoria também, esse acúmulo pode ser de riqueza, tem a ver com chegar próximo do céu, mas ao mesmo tempo com a imobilidade, né? Estagnação. Número 9 tem a ver com fogo. Esse número ele tem a ver com sucesso, com o brilho, com a inteligência, com a sexualidade também e a transmutação. E aqui eles já estão associando com as combinações, né? As combinações de 3 números, como vocês podem ver, como você pode ver aqui, com os meses. Vamos encontrar o número de controle, que vai ser o segundo número. Então, se você nasceu, o seu primeiro número é 147, você vai pegar uma tabela. O outro é 369 e 258. Então, para a tabela, para quem começou com 147, você vê os meses, como vai ser o segundo número, mesmo que você nasceu. Como eu nasci em janeiro, olha só, o meu já vai ser 1,6. Então, meu número é 1, que eu já sei. Tá dentro desse quadro. Meu segundo número vai ser 6, porque ele é em janeiro. Vocês podem, vou deixar um tempo aqui para vocês verem. Vocês já sabem qual é o seu primeiro número, por causa daquela primeira tabela, agora vocês podem saber o segundo número. Vou deixar um pouco em cada imagem, porque vocês podem achar o seu segundo número também.
pode pausar e olhar o mês e o segundo número que seria. Se o primeiro número fosse 3, se tivesse nascido em março, seria 3, 4, entendeu? E o quadro C. Se o seu número fosse 8 primeiro e você tivesse nascido em agosto, o número seria 8, 5. E agora... aqui tem uma tabela já detalhada da mesma coisa. A parte um pouco mais complexa, né? Então, esse aqui é o diagrama universal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, quando você pega o seu número é o 9, por exemplo, você vai colocar ele no centro do diagrama. Então, todos os números vão deslocar para eles ficarem nesse centro. É como se fosse, se o 1 começaria aqui, vamos supor, e aqui está o 5, então onde estaria o 2? O 2 está aqui, então aqui vira o 6. Então, você vai seguir a mesma sequência que você seguiria com esse 1, 2, 3, 4, e vai ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu? Você vai seguir a mesma sequência. Isso aqui é um pouco complexo realmente. Depois eu vou demonstrar em desenho num outro vídeo, porque realmente isso aqui você tem que ficar um pouco quebrando a cabeça assim pra entender. Da mesma forma, quando o seu número do mês é o 3, então ele ficaria aqui no meio. Aí você distribuiria da mesma forma que você faz com esse, ó. 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde é que ficou o 9? Ficou aqui. Comparado com o diagrama universal, o 2 estaria nessa posição. Então, o seu terceiro número vai ser o 2. Aí isso começa a ficar um pouco confuso. Por isso que eu questiono um pouco a lógica desse sistema. Mas, eu estou demonstrando para quem tiver curiosidade de conhecer o que é a numerologia chinesa baseada na trilogia. E aí você consegue formar seu número, né? Nesse caso seria 9, 3, 5. E sempre vai ser assim. Então, quando você vê as combinações, por exemplo, quem é o primeiro número 6 e o segundo número é o 5, o terceiro número vai ser o 6, com certeza. Não tem como ser outro número, entendeu? O primeiro número é o 6, o segundo número é o 4, o terceiro número vai ser 7. O primeiro número é 6, o segundo número é 3, o terceiro número vai ser 8. Você vê que tem uma lógica de crescente e decrescente. Então, o 3, ó, depois vira aqui, 4, vira 3, 7, vira 8. Então, sobe. Enquanto o terceiro número sobe, o último número desce em relação ao crescimento dos meses. 5, 6, 4, 7, 3, 8. Vocês estão vendo isso? E aqui nesse livro, para facilitar a vida da gente, ele já tem todos os números para todas as combinações possíveis dentro dessa lógica desse sistema. Que é para todos os números primeiro do ano, todos os segundos números associados com o mês e com o terceiro número. E aí está tudo aqui já bem descrito e explicado sobre cada tipo de personalidade, característica. E aí você pode ler e, se interessar, tentar encontrar uma lógica, uma compatibilidade com a sua personalidade com isso. Mais uma vez eu digo que eu questiono várias coisas desse sistema, né? Mas eu acho interessante como um tipo de... parece que para muita gente funciona. Então, para quem se interessar, é só procurar esse livro aqui, que tem tudo bem explicadinho, detalhado. Não tem como restar dúvidas sobre esse tema, esse estudo. É o livro Qi, Como Fazer Sessões de Tornar Realidade com a Astrologia do Feng Shui, do Takashi Yoshikawa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem os sinos de notificações. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!